Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Este é um dia de festa. Festa porque celebramos a ressurreição do nosso Rei. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E nesse primeiro dia, ele apareceu diversas vezes. E nesse mesmo primeiro dia, o seu Espírito foi derramado sobre a igreja, para que a igreja pudesse celebrar um novo sábado, que é o dia do Senhor. Esse também é um dia de celebração, porque, em especial, no dia de hoje, nesta noite, nós celebraremos a morte do nosso Senhor. Sim, porque a igreja celebra a morte, porque a morte de Cristo, ela nos trouxe redenção e vida. E ela celebra através da ceia, a nova celebração pascal. E ainda é um dia de festa, porque nós receberemos novos membros, que já têm caminhado conosco, se congregando, mas que nesta noite assumirão um compromisso público com o nosso Senhor e com a sua igreja. Alguns deles foram batizados na infância, sendo membros comungantes, filhos da aliança, mas agora, tendo alcançado idade suficiente para compreender o Evangelho, resolveram assumir um compromisso público, reiterando aquilo que seus pais fizeram na sua infância. Outros, provindos de outras comunidades religiosas ou sem procedência religiosa, abraçaram a genuína fé evangélica e reformada e, por isso, vão receber o batismo. E ainda outro, pelo menos um irmão, que vem de uma igreja co-irmã, cujo batismo reconhecemos, porém, tendo abraçado a tradição reformada, nesta noite, fará, com a graça de Deus, a profissão de fé. Eu vou convidar esses irmãos e nós faremos com eles as instruções bíblicas que são desta cerimônia, e com alegria a igreja os receberá nesta noite. Eu quero então chamar, começando por aqueles que vão realizar sua profissão de fé, os que até agora são os filhos da aliança, e para fazerem a sua profissão de fé, eu chamo a nossa querida irmã Fernanda Souza de Lima, a nossa irmã Letícia Bacos da Conceição, e o nosso irmão Pedro Henrique Lima da Silva Cruz. Esses irmãos, tendo crescido no meio do povo de Deus, e um dia compreendido a verdade do Evangelho, eles fizeram a classe de catecúmenos, depois foram examinados e aprovados para a profissão de fé. Também para a profissão de fé nós temos aqui o nosso irmão Warlen Ronald Silva Guimarães, que, tendo assistido e se convertido numa igreja co-irmã, cujo batismo reconhecemos, no entanto, abraçou as doutrinas da graça conforme proclamadas, pregadas pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e fará apenas a sua profissão de fé também, não precisando receber o batismo. E eu chamo aqui à frente para receberem para também a cerimônia da sua profissão de fé com o batismo, os queridos irmãos Antônio Alves da Silva, o irmão Gildásio Barros da Silva e o irmão Nicolas Pereira Sales Siqueira. Eu vou pedir que os irmãos que serão batizados fiquem mais próximos de mim. E vamos fazendo uma espécie de meia-lua, um pouco de frente para mim, um pouco para a igreja, inclinados. Nicolas, pode ficar aqui, querido, ao lado da Letícia. Pode afastar mais para lá. Meus queridos, eu quero começar com aqueles que foram batizados na infância, e depois eu farei a chamada aos votos solenes, lembrando que vocês farão aqui, tem o peso para o Senhor de um juramento. Ao contrário do que muitos erroneamente interpretam acerca das palavras de Jesus, não somos proibidos de jurar na Escritura, somos proibidos de jurar levianamente.
Mas o voto que fazemos diante do Senhor, ele tem a força de um juramento. É um compromisso que nós fazemos ao Senhor, ou diante do Senhor, da nossa admissão pública. E eu quero primeiramente me dirigir a esses queridos filhos, que com muita alegria nós estamos recebendo agora para a sua pública profissão de fé. Nós, pastor e povo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, conforme a promessa de vida que está em Jesus Cristo, a vocês, amados filhos e herdeiros da igreja, amor e paz de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Sem interrupção, nos temos lembrado de vocês em nossas orações, desejando a saúde e a prosperidade do seu coração, persuadidos de que a fé sincera de seus pais lhes é também concedida da parte de Deus. Ao passo que tantos outros alcançaram esses privilégios com grande custo, vocês nasceram livres, entrando na igreja por nascimento, e foram selados na infância pelo batismo, o selo externo da aliança. Para vocês, tem sido de grande proveito serem membros da igreja desde a sua infância. Por isso, herdaram os benefícios da nova aliança, não somente a lei e os profetas, mas também a obra consumada em e por Cristo, e a dispensação do Espírito Santo. Vocês herdaram, portanto, os oráculos completos de Deus, a educação da família cristã, as orações, a instrução e a disciplina da Igreja de Cristo. Que privilégio, meus queridos, mas que grande responsabilidade, pois a responsabilidade de vocês é maior do que aqueles que foram criados em ambientes que não eram do Senhor Deus. Portanto, eu faço com vocês, para vocês, as seguintes perguntas. Vocês aceitaram pessoalmente a Deus o Pai por seu Pai, a Deus o Filho por seu único Salvador, e a Deus o Espírito Santo por seu santificador e consolador? Vocês prometem continuar nessa fé e, com o auxílio da graça divina, cumprir todos os deveres dela? Prestem atenção no voto que vocês estão fazendo. No uso diligente dos meios de graça, a palavra, a oração, os sacramentos, a comunidade dos santos, na sujeição às autoridades desta igreja, na paz e nos amor dos irmãos, prometem? Eu os exorto diante de Deus, que faz vivas todas as coisas, e diante de Jesus Cristo, que sob Pôncio Pilatos deu uma boa confissão, que guardem este pacto, sem mácula, nem repreensão, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome da igreja e de Jesus Cristo, o seu Senhor e cabeça, sejam bem-vindos. Eu os recebo a plena comunhão com o povo de Deus. Agora, dirigindo-me aos meus queridos irmãos que estão realizando sua profissão de fé e também profissão de fé e batismo. Eu vou pedir que o Arlen passe aqui para o lado do Nicolas. Fica no meio. Isso, muito bem. O Arlen não será batizado, mas é a mesma. É o mesmo compromisso. Nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela profissão da mesma fé e pela esperança nas mesmas promessas gloriosas. E visto como se acham vocês presentes para professar publicamente a sua fé, e alguns receberem também o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu os exorto a responderem às perguntas que eu lhes vou fazer. Vocês creem
E vocês devem dizer sim. Vocês creem em um único Deus verdadeiro, que subsiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual do nada fez o céu e a terra e tudo que neles há, e os mantém governando todas as coisas, de modo que nada pode acontecer sem que seja da sua divina vontade? Vocês reconhecem que foram concebidos e nascidos em pecado, que por natureza são inteiramente incapazes de praticar o bem e inclinados para o mal, que têm muitas vezes pecado por pensamentos, palavras e obras, achando-se de tudo sinceramente arrependidos e pedem perdão a Deus? A sua fé se fundamenta unicamente no sacrifício consumado por Cristo na cruz, na eficácia da sua contínua intercessão no céu e nas promessas que deixou nas Sagradas Escrituras? Vocês confessam que o Senhor Jesus Cristo, sendo o eterno Filho de Deus, movido de compaixão pela desditosa sorte da nossa raça, fez-se filho da Virgem Maria, verdadeiro homem pelo poder de Deus, para tornar-se o único Redentor e Salvador dos homens, que ele cumpriu os preceitos da lei divina pela sua vida imaculada e, na hora da sua morte, deu uma satisfação completa dos pecados pelo seu povo, e que ao 3º dia ressurgiu dos mortos, em sinal de estar satisfeita a justiça divina, e que, tendo subido ao céu, alcançou por sua intervenção o resgate dos que neles creem? Vocês confessam também a necessidade de uma vida nova e santa para agradar ao Senhor e provar a sinceridade da sua fé, e prometem fazer toda a diligência para obedecer aos preceitos de Deus contidos nas Sagradas Escrituras, invocando sempre para esse fim o auxílio do Espírito Santo, sem o qual não poderão cumprir esses votos com fidelidade? Desse modo, vocês aceitam e professam que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a nossa única e suficiente regra de fé e de prática? Vocês também se submetem e consideram e professam que os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, a saber, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, são expressões fiéis da sã doutrina, subscrevendo-a inteiramente? Vocês também se comprometem a submeter-se à autoridade, às autoridades dessa igreja e ao seu governo e disciplina, enquanto esta for fiel às Escrituras? Os votos que vocês acabaram de fazer, vocês o fizeram diante de Deus, e vocês empenharam a sua palavra. O descumprimento desses votos implica em infidelidade para com Deus e em desconsideração para com sua própria palavra. E vocês precisam ter isto em mente, porque vocês acabam de entrar em um solene pacto em que o Senhor promete ser o seu Deus e o de sua posteridade. E vocês aqui o estão aceitando como seu único Deus e prometem pertencer-lhe. Doravante, vocês entram em plena comunhão com a igreja, cujos privilégios externos já estão confirmados pela comunhão, pela escolha que vocês voluntariamente fizeram de Cristo e pela fé salvadora que nele professaram, que não mais simples herdeiros dos privilégios do pacto, mas também da própria salvação eterna. Vocês acabam de aceitar e confirmar todos os votos e obrigações do batismo. Vocês, do que já foi feito pelos seus pais, e os que vão hoje se batizar do batismo, de que vocês estão declarando que são do Senhor. E vocês que ainda não receberam o sacramento do batismo, são agora separados formalmente do mundo para tomar o lugar como concidadãos dos santos e da família de Deus. Vocês que apenas fazem a profissão de fé. Eu convido a igreja, a terceira igreja, a se levantar e fazer também o seu voto. A igreja aceita todos esses irmãos para estender sobre eles a destra de comunhão, como membros do corpo de Cristo que se reúne nesta igreja, sim. A igreja se compromete a acolhê-los
a ajudá-los, a auxiliá-los no seu crescimento, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, orando com eles e por eles, exortando-os, repreendendo-os quando necessário, porém também encorajando-os para que eles cresçam e para que eles se firmem numa conduta irrepreensível até o dia de Jesus Cristo. Sim? Vamos orar. Queridos irmãos, Senhor nosso Deus e Pai bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos porque desde a eternidade, Senhor, tu escolheste e separaste para ti um povo a quem tu haverias de salvar por meio do teu Filho Jesus Cristo. E bendizemos a Cristo Jesus, em quem temos a remissão, a redenção e a remissão dos pecados pelo seu sangue. Ele a quem estamos unidos pela fé para sempre. Bendizemos o teu Santo Espírito, que selou aqueles que creem, como o penhor da promessa, da salvação e da herança, que recebem todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E mais uma vez nós recebemos com alegria esses novos irmãos, aqueles que já eram membros não comungantes, para conosco, ó Deus, participarem do sacramento da ceia e conosco, ó Deus, seguirem caminhando. E aqueles também que receberão o batismo, dá-nos, ó Deus, um coração amoroso para com eles, para ajudá-los nos seus passos, nos seus próximos passos. E dá a eles, nesta noite, neste mesmo momento, a alegria da salvação. Eles já se converteram no passado ao Senhor Jesus e agora assumem um compromisso público com o Senhor. Dá-lhes, ó Deus, a tua alegria, a alegria do Espírito Santo, que a alegria da salvação enche o coração deles e desta igreja, e que o Senhor seja servido conceder-lhes a graça de permanecerem firmes até o fim, o que quer que lhes aconteça para a glória do Senhor. E sejam eles também vasos úteis nas tuas mãos, membros que de fato vão contribuir para a edificação do teu corpo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antônio, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gildásio, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nicolas, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez oremos. Bendito és tu, Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque desde a eternidade o Senhor planejou este dia na vida desses queridos irmãos. Que eles sintam-se acolhidos pela tua igreja, que a tua igreja os ame, que o Senhor levante irmãos e irmãs que possam ombrear com eles na caminhada cristã e que eles sirvam o Senhor com alegria e singeleza de coração e encontrem o seu lugar no corpo de Cristo e a sua vocação específica no reino de Deus. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.